casas subterrâneas. Como assim, Janine? Casa subterrânea no Brasil? Que rolê é esse? Me explica direito. Sim, existem casas subterrâneas aqui no país, especificamente na região sul do país. Desde a década de 60, tem um sítio arqueológico que ele vem tomando a atenção de pesquisadores, e eles têm essas seguintes características. São casas circulares, que possuem entre 2 e 13 metros de diâmetro, e a profundidade é de 2 até 5 metros. Tem algumas que alcançam até 6 metros. E essas estruturas, elas eram habitadas. A partir de 1980, tem várias pesquisas que encontram essas estruturas na região sul do país. Inicialmente, achava-se que elas ficavam ali só no Rio Grande do Sul, algumas em Santa Catarina, mas eles foram vendo que tem algumas dessas casas também em algumas partes de São Paulo. E essas casas eram feitas para se proteger do inverno que tem ali nessa região. E no teto delas era feita uma cobertura de folhas que eram sustentadas por armações de madeiras que se fixavam na base. E essas casas não aconteciam de maneira isolada, tipo uma aqui, aí daqui 500 quilômetros outras, não. Elas formavam aldeias, existiam várias casas ali na volta e elas formavam aldeias. Algumas eram maiores, algumas eram menores. Normalmente se tem entre 8 e 10 dessas casas, mas tem lugares que vão ter menos e outras que chegam até ter 20 casas subterrâneas no mesmo lugar. Curiosidade número 2. Você gosta de videogame? Então aqui eu vou te trazer 10 jogos de aventuras arqueológicas. Tomb Raider, Sibéria. Não, pera, o vídeo não é sobre isso. Mas essa curiosidade é sim sobre um jogo que ele foi baseado em sítios arqueológicos brasileiros, mais especificamente os sambaquis. Esse é um jogo que ele foi desenvolvido por arqueólogos e nesse jogo você pode vivenciar uma história antes do Brasil. Lá você pode caçar, coletar recursos e aí você vai experienciar um ambiente que foi simulado para remontar 3.000 anos atrás. O jogo ele foi feito por arqueólogos da USP e da Unisul. O download é gratuito e eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição para você poder clicar, baixar e jogar no seu computador. Agora é só ir lá, fazer o download e dali. Curiosidade número 3. Encontrei material arqueológico. E agora? O que eu vou fazer? Será que eu coloco de decoração para minha casa? Essa curiosidade é para você saber o que fazer com o material arqueológico que você encontrar. Quando um arqueólogo ele encontra material arqueológico, ele já sabe passo a passo o que fazer com esse material. Porque existem leis e normas éticas pré-estabelecidas para lidar com esses objetos. Mas qual que é a legislação do Brasil acerca de materiais arqueológicos? Tem legislação no Brasil para isso? Sim, gente, todo país tem legislações específicas para o material arqueológico que está ali neles. A do Brasil é a seguinte: os monumentos arqueológicos, tanto históricos quanto pré-históricos, que são encontrados em território brasileiro, eles estão sob a guarda e proteção do poder público. E isso está no artigo 180 da Constituição Federal. Então, são proibidos em todo o território nacional o aproveitamento econômico, a destruição ou a mutilação para qualquer fim do patrimônio arqueológico antes dele ser pesquisado. Então, aí entra aquela função das empresas. Quando uma empresa quer construir um empreendimento, ela tem que ver se na área não tem sítio arqueológico, pagar um licenciamento, uma empresa de licenciamento para ver, realizar as pesquisas, para depois ela continuar com o seu trabalho. Isso não a impede, é só apenas mais uma lei que protege o nosso patrimônio. Porém, a gente sabe que existem empresas que elas fazem essas coisas e passam por cima dessa lei. As que são descobertas têm que pagar uma multinha que elas não precisariam caso elas fizessem o licenciamento, e algumas não são descobertas, infelizmente. Mas, Janine, eu não sou uma empresa. Tá, você tava falando isso, eu não sou uma empresa. Eu achei, tava andando, chutei ali um material arqueológico. O que eu faço com ele?
A primeira coisa que você deve fazer é deixar onde achou. Por quê? É importantíssimo o local onde está esse material. Se você retirar ele dali, ele perde muitas informações valiosas sobre a história que ele carrega. Depois você vai pegar, vai tirar uma foto, vai ver a localização e você vai procurar na internet o número do IPHAN do seu estado, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e vai avisar para eles onde você achou esse material, porque eles vão tomar as devidas providências. Ou, se você conhecer um arqueólogo, você pode falar para esse arqueólogo onde que estava, o arqueólogo vai te explicar tudo, como que funciona, e vai ver se já tem pesquisas, se não, se esse material é um material inédito da região, e se tem, ele vai te explicar, e você vai conseguir agregar o conhecimento da história do seu país, da sua região e do local onde foi achado aquele material. Curiosidade número 4. Essa curiosidade é sobre um termo usado quando a gente vai falar de história antes da colonização. A gente comumente chama esse termo de pré-história. Pré significa antes. Então, esses povos pré-históricos, eles estão antes da história? Esse termo pré-história, ele é comum para povos que não possuíam escrita. Porém, quando você utiliza esse termo, você está negligenciando culturas, pessoas e conhecimentos. Mas a culpa não é sua, porque esse termo está até em livros didáticos, nem sua nem minha, é um termo comum. Talvez vai ter pessoas que você vai encontrar para falar de pré-história, se você não utilizar esse termo, elas não vão saber se localizar em que tempo você está falando, mas aqui a gente vai tentar mudar um pouquinho o nosso vocabulário. História é um termo utilizado para falar de conhecimentos que são relativos ao passado da humanidade. Ou também é a ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país ou um indivíduo. Então, se a gente está falando que esses povos são antes da história, significa que eles não tenham tudo isso, mas eles têm. E tudo que eles não deixaram escrita, eles deixaram nessa cultura material. Então, existem várias outras terminologias que a gente pode usar para se referir a esses povos que vão ter mais respeito com a história deles. Porque eles sim existiram. Um exemplo são povos pré-colombianos, povos passados, povos antes da colonização. Curiosidade número 5. Essa curiosidade é sobre uma área da arqueologia que o Indiana Jones não explorou. E ela acontece no mar. Sim, cursos d'água. E a curiosidade número 5 vai ser arqueologia subaquática. Interessante, não? A arqueologia subaquática é uma subdisciplina da arqueologia. E como ela é uma subdisciplina da arqueologia, ela estuda também sítios, também vestígios e também paisagens modificadas pelo homem. Só que submersas. Então, um arqueólogo subaquático, ele é um arqueólogo que ele se especializou e ele vai procurar esses vestígios no mar, em cursos d'água. É uma área, sim, que estuda naufrágios, que ela vai ver como que aconteceu, como que deu essa função marítima na humanidade, mas ela não estuda apenas naufrágios. Para um arqueólogo se especializar em arqueologia subaquática, além de fazer o mestrado, como manda o colarinho, ele também tem que fazer aulas de mergulho. Agora é só você deixar o seu likezinho e maratonar todos os vídeos do canal. Abraço!